de época do Rio Grande do Sul. É um dos únicos museus no Brasil que guarda carros de corrida, porque existem vários colecionadores, mas aí são carros de rua, carro de linha, de produção. Exatamente. Existem várias coleções de carros, de gente que gosta de colecionar, de comprar carros importados e tal, Ferrari, Lamborghini, mas carros de corrida especificamente é a única e a principal coleção. Então, vamos a um papinho com ele aí. Eu estive lá no Autódromo Cavalo de Aço e conto melhor essa história para você lá de Joaçaba. Bom, e por causa dessa história, o Paulo Trevisan é uma verdadeira personalidade no mundo do automobilismo. Ele vem para cá, todo mundo quer conversar com ele, quer trocar experiência, porque sabe que ele tem muita história para contar, né, Paulo? Como é que começou essa história de museu, hein? Bom, o Museu Brasileiro do Automobilismo está na cidade de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, e nós já estamos praticamente há 16 anos num trabalho de garimpagem, restauração. Enfim, fomos recolhendo o que sobrou de carro do Brasil e temos então 81 carros de competição, na sua grande maioria já com as suas características originais e de desempenho em pista. Essa paixão por automobilismo começou quando e como? A minha vida desde garoto eu sempre acompanhei o automobilismo, pilotei também muito tempo em pista de terra, Fórmula 4, sempre de uma maneira assim mais por gosto, né? Não a nível profissional, mas sempre andei. E em 96 houve um fato, nós fizemos um grande evento em Passo Fundo de carros antigos e eu reuni o pessoal das antigas carreteiras e eu já conhecia algumas dessas famílias e a partir daí eu deflagrei um processo contínuo de buscar o pouco que sobrou e acabei ampliando para as demais categorias. Então nós temos hoje praticamente representados todas as categorias do automobilismo brasileiro, sejam fórmulas, protótipos, a Stock Car, nós estamos acompanhando a evolução toda, e também as carreteiras, temos inclusive carros de característica de origem italiana. Mas enfim, sempre priorizando o carro autêntico e com história. Agora, deve ter histórias bem interessantes, até da compra desses carros. E como é que tu localizaste, como é que tu escolhes esses carros que acabas comprando e botando no museu? Como no Brasil jamais os pilotos, as equipes procuraram manter esses carros, a maioria foi encontrado desmantelado e aos pedaços. Então a gente foi recompondo e tem alguns dos carros que realmente daria um livro se a gente fosse contar. Não só um livro da história do carro durante a sua existência, nas competições, mas como até no processo de restauro. Ao longo desses anos, claro que eu fui sendo acompanhado de outros entusiastas. Existe uma empresa que é a Male Metaleve, que tem nos dado um apoio contínuo, com doações de alguns carros, componentes, mas de fato todo esse acervo, que é praticamente 70% ou 75% do que sobrou no Brasil, ele compõe a Associação Cultural do Museu do Automobilismo Brasileiro. Ou seja, é uma entidade juridicamente constituída que eu mantenho e que conduz, enfim, todo esse trabalho, todo esse resgate histórico e que mantém todo esse aspecto cultural preservado. Verdade que no começo os caras te chamavam de louco, vai lá comprando esses carros velhos, o que esse cara quer? Como é que foi isso? É claro que chega um gaúcho em São Paulo e procurando, isso foi anos e anos, as reações foram as mais diversas, mas realmente a maioria não entendia. Alguns achavam que estavam se desfazendo de tralha, de lixo, mas para mim não, aquilo era ouro para nós, para quem gosta do automobilismo histórico. Então realmente foi rotulado de muitas coisas, né? Mas quando o pessoal se deu conta do centro do país, na verdade, aí começou a valorizar. Hoje nós temos um processo às avessas, que é alguns entendendo que se o carro dele tiver preservado lá no museu em Passo Fundo, a história dele está sendo preservada. A maioria dos pilotos e das equipes tem muito orgulho do que eles fizeram. E para isso tem que ter um lugar para ser mantido. Então não só os carros, mas tudo que envolve fotos, informações de época e por aí e tal. Então hoje a característica é essa, começa a ser valorizado. Legal, muito bacana. museudoautomobilismo.com.br. Você pode acessar agora, vai conseguir ver fotos, a história de todos esses carros que estão no museu. E se der, você está convidado a conhecer em Passo Fundo esse museu, nós vamos com certeza até lá. Fiquei muito curioso em conhecer. Agora é um trabalho, é um investimento, é um carinho, uma paixão, um conhecimento impressionante do Paulo Trevisan. Tem uma ideia, ele tem 80 carros lá aproximadamente, 81, né? 81. Vamos contar 80 carros.
que ele tem investido pelo menos 100 mil reais em cada carro, que é o mínimo. Tem carro que para reformar, para fazer montar ele de novo, vai de 150, 200 mil reais. Ele tem investido lá milhões e milhões de reais realmente para montar esse museu, que é maravilhoso, né, Francisco? Exatamente. Inclusive ele estava me contando que já aconteceu várias vezes de chegar pessoas lá e oferecer para ele carrões de luxo, esportivos, em troca de algum carro do museu, ou oferecer dinheiro mesmo. Ele não vende. Troca minha Ferrari pela Maverick. Não aceita, ele não aceita. E o que ele tem lá preservado é fantástico. O Trevisan hoje em dia é um dos caras mais respeitados no Brasil quando o assunto é automobilismo. O que ele faz pela memória do automobilismo é fantástico. Inclusive o Ingo Hoffmann esses dias ligou para ele oferecendo um carro para deixar lá no museu. Então, hoje em dia já está no caminho contrário. Antes ele era o louco que saía garimpar as coisas. O França é apaixonado, o França é apaixonado por automobilismo também. Sei que ele gosta de Chevette, Opala, Fusca e outros carros mais, Maverick. Qual é o teu carro mais bonito que tu viste no museu lá? Que chama a minha paixão é o Maverick. Maverick? É o Maverick Hollywood Bertha, que foi construído pelo Oreste Bertha na Argentina. Esse carro saiu do Brasil rodando, foi até lá, foi construído. É o carro mais veloz, disparado, mais veloz construído e andado. 500 cavalos uma Maverick, não é brincadeira. São poucos que têm coragem de acelerar aquilo. Porque também não tem suspensão para tudo isso. Agora, impressionante é que todos os carros, você pode ligar, ele vai funcionar e todos os carros andam, não é a carcaça do carro apenas ali. Os Exatamente. Carros andam, é um negócio impressionante. Todos em perfeito estado de funcionamento. Que legal. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência a gente volta com mais velocidade, mais história para você. Vamos falar do Campeonato Catarinense, porque semana que vem tem a segunda etapa do campeonato em São Bento do Sul. Por aí que a gente já volta. É isso aí, estamos de volta com Velocidade. Nossa equipe está mobilizada na melhor cobertura do Campeonato Sul-Americano, Brasileiro, Mundial e de Rally, que começamos a mostrar para você a partir da próxima semana. E o Campeonato Catarinense de Automobilismo segue em ritmo acelerado, é claro, como sempre. Na próxima semana tem a segunda etapa em São Bento do Sul. Estou aqui com o Francis Trenepol falando sobre tudo isso e muito mais. E na categoria ômega do campeonato temos uma novidade esse ano. Arildo Frankenberg, tive a oportunidade de conversar com ele, vigiado de perto pelo piloto dele na estoque, o Dudu Berlando, estava lá conferindo tudo e corneteando o Arildo, que é o cara que fica na orelha dele, no rádio dele, enquanto está correndo na estoque. E tem um papo bastante interessante com os dois daqui a pouco. Como é que foi o Arildo na sua estreia na primeira etapa lá em Joaçaba, Francis? O Arildo foi muito bem, surpreendeu, mas eu acho interessante que agora os papéis se inverteram, né? Agora é o Arildo que está ouvindo conselhos de pilotagem do Dudu. Mas o Arildo ele já tinha experiência em pilotagem, ele já correu no asfalto, ele fez uma prova de ômega na terra alguns anos atrás. Então, e ele é um cara muito tranquilo, muito consciente, ele anda com a cabeça e não com o pé. Completou a prova, né? Exatamente. Já pensou que mau exemplo se ele dá um capotão na primeira? Aí ele nunca mais vai poder cobrar nada dos pilotos, né? Não, mas ele andou muito bem mesmo. Passou há pouco ali o carro do Joelson Capistrano, que é o padrinho dele nessa empreitada. Foi o Joelson que fez o carro pro Arildo Frankenberg. Isso, os dois carros iguais, mesma equipe, né? Esse aí, o Marco Garcia, que andou demais lá em Joaçaba. Andou muito e é fortíssimo, né? Candidato ao título, né? Sem aí dúvida. O carro do Arildo. Aí, ó. É o 9 do Arildo e o 99 do Joelson. Patrocínio da Mandarim de Florianópolis, empresa de autopeças do nosso querido Joelson Capistrano. E aí o Arildo disputando com o Zé Osvaldo Oliveira. Deu uma rodadinha aí. Ainda bem que não bateu. O Arildo não. O Marco Aurélio bateu. O Marco Aurélio é irmão do Marco Garcia. Ele está iniciando no campeonato. Fez algumas provas no ano passado, mas está adquirindo experiência. Bacana, é a abertura do campeonato que foi em Joaçaba, um show, o campeonato começou fortíssimo, previsão de muita coisa legal também para a cidade de São Bento do Sul. Já já a gente vai falar um pouco a respeito disso. Antes, eu quero a palavra aí do Arildo Frankenberg, conversei com ele depois da prova, no parque de apoio, no calor, na emoção ao final da bateria, o Arildo conversou com a gente, vamos ver o que ele disse.